Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live, fica comigo no Instagram. E hoje vamos falar sobre, dinheiro. E eu tô com uma pessoa aqui, uma pessoinha aqui, que está também ligada na área financeira. Meu cachorrinho, Pupinho. Né, Pup? Né, Pup? Ele não sai do meu colo. Onde a mamãe vai, ele também vai. Boa tarde, Diogo. De Menezes. Ó, meu cachorrinho tá dando tchau, ó. Tchau, tchau, tchau. Hoje participação especial do Pup. Dani, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre área financeira. O Gilvan, eu conheci o Gilvan no Clube Empreendedor, no Rio de Janeiro. E eu ministrei um treinamento de LinkedIn na empresa dele. E a esposa dele fez o meu curso lá no Rio de Janeiro. Então, assim, tô esperando o Gilvan. Ó, André Santos, o homem das vendas, tá aqui, ó. Que bacana, ele tá aqui, ó. André Santos, esse é o homem das vendas, hein? Segue ele, que vocês vão aprender muito com o André, tá? Ele tá aqui no Instagram e tá no LinkedIn também, André Santos. Quero bastante coraçõezinhos, gente. Bastante coraçõezinhos. Tô esperando aqui o Gilvan chegar. Então, assim, foi network que a gente se conheceu. Então, foi bem bacana. E eu convidei ele para fazer uma live comigo para passar mais detalhes, como a gente economizar nessa pandemia, né? Eu não sou especialista de finanças, vou aprender que nem vocês, vão aprender aqui muita coisa. Então, vou aprender junto com vocês, que ele vai dar uma aula aqui de finanças pra gente economizar nessa pandemia, tá bom? Tô esperando aqui. Daniela, Evolução Coworking lá. Eu acho que é lá de Rondônia, não é? Breno. Tá chegando aqui o Gilvan. Gilvan, vamos lá. Solane, beijo pra você. Olá, Gilvan. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava contando como a gente se conheceu. Travou um pouquinho. Geisa também. Bem? Tudo bem? Agora tá melhor. Boa. Excelente. Tava falando pro pessoal aqui como é que a gente se conheceu. Pelo networking, por causa do Clube Empreendedor que a gente se conheceu, né? Conheci sua esposa também, muito simpática ela também. E é muito legal isso, esse networking, porque a gente aprende com as pessoas. E tô falando para eles que eu vou aprender também muitas coisas com você hoje aqui, que eu não sou especialista em finanças. Você vai mandar na live. Muito bom. Espero passar boas informações para todos. Esse é um tema bastante sensível e foi um dos assuntos que ficou muito evidente na pandemia, a necessidade desse conhecimento. Infelizmente, nós aprendemos das piores maneiras possíveis. Enfim, e mostra também, esse nosso encontro ele é bom porque ele é a contextualização de networking e de uma gestão, de uma questão de carreira, né, que nós falamos inicialmente lá pelo Clube Empreendedor. Você foi para um polo maravilhoso que é São Paulo, eu fiquei aqui no Rio, mas sempre estamos falando, até falar para quem não tem conhecimento, você faz um trabalho em company. Na minha antiga empresa, no qual eu era sócio, indiquei você para fazer um treinamento para as pessoas dentro das empresas, né, falando sobre essa questão de usar as redes sociais, o LinkedIn, que você é uma especialista nessa ferramenta. Então, para quem quiser também, nós não combinamos isso aqui, tá? Mas acho que é importante destacar, porque quando você escuta, por exemplo,
alguns grandes empresários falando, eles falam muito sobre treinamento, né? Treinar a equipe é muito bom. Então, acho que o que você fez ali na empresa foi ótimo. Várias pessoas que não tinham muito contato com o LinkedIn passaram a ter. E isso hoje, por exemplo, tudo ficou evidente que as redes sociais, o e-commerce, as vendas utilizando as mídias sociais, tem sido uma grande fonte de receita para algumas pessoas nessa Covid. É verdade. Agora você falou um pouquinho aí como a gente se conheceu aí. E quem é o Gilvan? Para quem não conhece o Gilvan, se apresente, por favor. Perfeitamente. Pessoal, meu nome é Gilvan Bueno Costa, eu tenho 39 anos, sou administrador, trabalho no mercado financeiro há 12 anos, tive uma experiência em alguns bancos de investimentos, depois fui para a área autônoma, e depois da área autônoma fui empreender na área de educação e também tive uma passagem pelo Banco Social, Fintech Social, esses bancos digitais, que é o Banco Maré, no qual fui o CFO, e aí tive uma oportunidade única de ir para Genebra fazer uma apresentação sobre fintechs sociais. Sou um grande entusiasta do mercado financeiro. Acho que o mercado de capitais no Brasil ele pode criar uma questão que eu defendo muito, que é a ascensão social e econômica via o mercado de capitais, porque acho que o Brasil é muito incipiente nesse aspecto. E eu criei uma escola que a gente chama de Escola do Futuro, uma escola de negócios, que trabalha 4 grandes competências, que é tecnologia, gestão de negócios, mercado de capitais e educação financeira. Então, a gente tem planos ousados para 2021, mesmo na crise, a gente está enxergando oportunidades. E hoje um propósito da empresa é esse. A gente tem feito coisas grandiosas e os resultados têm sido muito bacanas. Até aproveitar aqui para agradecer a FEBRABAN, Federação dos Bancos, que me convidou para dar um programa de formação em Salvador para mais de 60 jovens, o Ministério Público Federal da Bahia. Enfim, muito legal. Obrigado aí. Então, esse é o Gilvan. Um dos pontos interessantes, né? Por que eu defendo esse mandato de ascensão social e econômica pelo mercado de capitais? É que dos 20 aos 27 eu era garçom, servia a mesa e tenho muito, muito orgulho dessa profissão, me ajudou muito. Sempre agradeço a cada pessoa que pagou os 10%. E aí um dia um cliente me deu um livro, que foi Pai Rico, Pai Pobre, e eu comecei a olhar o mercado de capitais, e aí tive a sorte, vamos dizer que um pouco de estar preparado. Eu sempre falo, a sorte, o que você tem quando a sorte bater na sua porta? Na verdade, essa é uma frase de um cara chamado Jim Collins. Quando a sorte bate a sua porta, você está preparado? Então eu sempre falo que a sorte é uma mistura de você estar preparado para quando as oportunidades surgirem. Exatamente. E nessa época de pandemia, e aí, Gilvan, o que você tem para dar de dica para o pessoal? Lembrando, pessoal, podem mandar perguntas aqui, ou na interrogaçãozinha, ou então aqui no chat, pode mandar tudo na área financeira, Gilvan vai responder. Ótimo. Olha, eu estou até dentro de um veículo que eu usei ele de maneira proposital. Há alguns anos nós estamos presenciando a ideia da economia compartilhada, que é o compartilhamento de bens. No meio da pandemia, algumas pessoas começaram a trazer uma cultura do seguinte: olha, será que o mundo foi perfeito nessa ideia de acumulação de recursos, de patrimônio? Será que a gente está sendo tão acumulando demais e distribuindo pouco? Então isso ficou muito evidente. Várias pessoas começaram a se questionar na pandemia sobre isso, sobre, por exemplo, a ideia de construir reserva de emergência, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais à frente, convido a todos a prestigiar. Mas um ponto interessante é a economia compartilhada. Ela era já uma semente em algumas mentes, mas ela deve se tornar mais pertinente. O que é a economia compartilhada? Eu estou dentro de um carro alugado, eu não tenho automóvel, eu moro próximo do metrô aqui no Rio de Janeiro, e eu não tenho automóvel. Mas toda vez que eu tenho a interpretação que eu vou andar mais de 50 km, eu gosto de alugar um automóvel, pago ali uma diária por isso. Tem aqui uma brincadeira, como eu não sou um bom motorista de carro manual, só sei dirigir carro automático, porque é só apertar o acelerador e frear. Eu sempre alugo carro automático, então eu pago um pouquinho mais. Mas eu fiz questão de trazer esse exemplo, porque é o seguinte, ó, eu tô com um carro compartilhado, no caso é alugado. Hoje eu aluguei só por uma diária, mas isso é uma forma de economizar, porque, por exemplo, se você for andar de táxi, não é hoje, você tem aí os aplicativos de transporte, e dependendo do horário, do que está acontecendo, e não só isso também, esse carro ele foi todo higienizado, todo aspirado, eles fazem um trabalho incrível, eles ainda não estão pagando jabá, então não vou falar o nome da empresa, né, porque eles não estão pagando jabá, quando eles pagarem jabá eu falo da empresa. E, cara, eu achei interessante andar com esse carro alugado quando eu vou fazer essas locomoções, porque ele está higienizado,
e eu não tenho risco, né, de ter ali uma combinação, alguma coisa de transporte. Segundo ponto é, como eu vou ter uma deslocação maior que 50 km, pô, vai ser muito econômico. E aos finais de semana, por exemplo, sábado e domingo, eu utilizo muito o carro alugado. Por quê? Porque o preço no final de semana tende a ser dinâmico, né? Preços dinâmicos são complicados. Você pega uma viagem, aumenta, reduz. Então, essa pequena economia me dá praticidade, redução de custo e no momento de pandemia, né, uma coisa exclusiva para que eu possa me locomover. Esse é o exemplo do carro, e nós teremos também algumas transformações em termos de imóveis, em termos de maquinário. Você assiste, por exemplo, grandes companhias de academia, grandes companhias desse entretenimento aeróbico, vamos colocar assim, academias, utilizando o seguinte: olha, eu não consigo ter aluno, mas eu consigo alugar o meu mobiliário para gerar receita. Ou seja, isso é economia compartilhada. Então, a economia compartilhada ela vai crescer muito e é uma forma de você economizar. No carro, um ponto de atenção. Se você tem filho, é inegável que 10 horas da manhã, 5 horas da manhã, desculpa, 10 horas da manhã, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai precisar ter um carro. Então não tem como você estar com um carro ali alugado. Mas vale a pena pensar. Por quê? Um carro ele tem algumas variáveis interessantes, que é a depreciação, que é os custos de impostos, que é a manutenção e que é o seguro. O seguro desse carro me custou R$ 12, a depreciação eu não tenho, né? O valor de mercado é a própria rent car que passa. Então, economia compartilhada é o grande instrumento pós-Covid, na minha interpretação. Também tem aí, bota no saco aí, também, isso tudo que você falou, também tem o estacionamento. Até você achar um estacionamento, paga caro. No centro do Rio é caríssimo o estacionamento, né, Gilvan? Muito caro. Esse é um custo que a gente tem começado a embutir. As empresas modernas hoje já começam a até oferecer. Quando eu fui em Nova York, agora em dezembro, uma questão que me chamou muita atenção são os estacionamentos verticais, no qual você começa a utilizar pouco espaço para ter uma concentração de automóveis. Então, ali próximo da Brasil, esqueci o nome da avenida ali, Little Brasil, ali no centro de Nova York você tinha alguns estacionamentos verticais, que aí você acaba conseguindo colocar mais veículos e reduzir o preço. Então, essas são algumas transformações que o mundo está fazendo. É uma questão que eu gosto sempre de me debruçar. Lógico, eu também tive em Genebra. Genebra foi um caso diferente, que as pessoas ali usam muito bicicleta, enfim, o transporte público é muito bom. Então, essas transformações são importantes para você entender o que vem pela frente. Mas hoje, o custo, quando você olha, por exemplo, o Lehman, que tem um trabalho, a gente chama de 3G, né, que é o Beto Sucupira, o Marcel Teles e o Lehman. Eles têm uma cartilha de tipo redução de custo muito interessante, que é você utilizar alguns instrumentos para reduzir custo. Hoje a ideia toda vai ser reduzir custo, e essa ideia de redução de custo, de economia compartilhada, é um caminho muito interessante. Bacana. Também tem, você está falando de compartilhado, tem os coworkings também, né? Hoje em dia a gente não, assim, normalmente caiu o aluguel, né? Para a gente alugar, tem o aluguel, tem a conta de luz, tem a conta de o gás, se tiver. Enfim, tem um monte de coisas, de taxas para você alugar um imóvel para você trabalhar. Então, assim, o coworking é uma opção, né? Eu aqui tenho as caixinhas, não sei se você já ouviu falar, ô Gilvan, do box office. Eles estão em lugares estratégicos, estão em hotéis, em shoppings, em universidades. São caixas mesmo, que você faz reunião dentro dele e paga, eu acho, se eu não me engano, R$ 40, R$ 45 a hora. Então, assim, é super bacana, porque quando tiver reunião com um cliente, eu vou lá, pago, e vou lá, faço minha reunião com o meu cliente aonde estiver mais perto dessa unidade do box office. Então, assim, é outra maneira também de economizar, de não gastar dinheiro com imóvel, com aluguel de imóvel, para você abrir tua empresa também, né? Excelente, eu acho que eu sempre gosto de citar o famoso estudo do Sebrae, que são os meus parceiros, sempre me convidam para alguns eventos, e o Sebrae fala uma coisa muito legal, né? De cada 10 empresas que abrem no final de 5 anos, só irão existir 2. O que fica evidente aqui que o Brasil tem uma alta carga tributária, né? 34% do PIB brasileiro são derivados dos impostos. E dentro desse raciocínio, os custos também de
material humano, né? Por mais que o mercado trabalhista tenha passado por uma transformação, você ainda tem esses custos trabalhistas e também mobiliário, IPTU. Então, como uma empresa iniciante tem diversos custos, compartilhar esses custos, né, curiosamente, como você falou, o co-work é uma tendência. Isso é uma tendência nos Estados Unidos, a gente tem um caso do WeWork quando surgiu, mas o WeWork tem um modelo um pouco diferente, que ficou custoso aquela proposta, mas depois do WeWork a gente começou a acompanhar várias transformações, e se você está começando, se você quer fazer pivotar a sua ideia, o que é pivotar a sua ideia? Startar a sua ideia, vamos colocar assim, para você criar o seu MVP, o mínimo viável desse produto, quanto menores os custos, melhor. Então, o coworking é um caminho maravilhoso. A gente aqui no Brasil, aqui no Rio tem alguns coworkings bem bacanas. São Paulo também, ali na Avenida Paulista tem. Então você tem um espaço bacana, você tem internet, você tem água, você tem café, você tem manutenção, tudo embutido numa única mensalidade. Mais uma vez, cara, isso é uma finança pessoal que permite você, que foi infelizmente atingido pelo desemprego, a redução de custo. Né? Porque você vai conseguir empreender, você tem uma ideia, você gosta. Queria até mandar um abraço para a Laís Vargas, que é muito nossa amiga, né? Que é Top Voice LinkedIn, que é uma grande amiga, fez uma palestra para a empresa recentemente, e ela falou uma coisa muito legal, ela começou a empreender. Então, felizmente, se você foi atingido pelo desemprego e quer empreender, cara, essa dica de usar um coworking compartilhado, ela é importante, porque você consegue reduzir o custo, e normalmente uma ideia, ela demora ali talvez 12, 18 meses para ganhar tração. Então, você consegue ter um tempo até você ter fluxo de caixa para atravessar isso. Evolução Coworking está aí ouvindo aí. Legal, bacana, muito bom. É lá de Rondônia, Roraima, eu esqueci. Eu conheci num curso do AIK, Agência Digital, do Lucas, que o Lucas também está aqui. Então, assim, Lucas, bacana prazer. que ela está batendo palma, porque tá aí de acordo com o que a gente está falando. E o coworking veio para ficar. Não é Pará, Rondônia. Ji-Paraná, Rondônia. boa. Rondônia. Tava Obrigado, prazer. Então, assim, Deixa eu dar um print aqui. Não só Deixa eu para bater pequenos um print empresários, aqui. pequenas empresas. Isso serve para grandes empresas. Eu usava muito o escritório da Regus. Também tem vários espalhados pelo mundo aí fora. E, assim, é legal que eu via, né, empresas alugando espaços, empresas grandes de óleo e gás, de mineração. Então, empresas que você conhece, que você... Poxa, ela alugando co-work? Por que não? Para reduzir custo hoje em dia, a gente está fazendo aí, ver essa moda que veio para ficar o co-work. Então, vamos fazer isso. Reduz custo? Ok, é bacana. E por que não usar esse espaço compartilhado e conhecer também pessoas, né, Gilvan? Porque no coworking você conhece pessoas, você pode ter esse tipo de relacionamento comercial, fazer uma parceria. É muita coisa que pode rolar também num coworking. É muito legal o que você falou, a gente chama isso de People Chain. Tem um cara da Microsoft que é o Glauco, adora falar sobre isso, People Chain. Ele é um grande entusiasta. Eu sempre gosto de dizer que você é a média das 5 pessoas que você conhece. Então, quem está começando, ele tem uma rede de contatos talvez pequena, ele não consegue ter pessoas para trocar ideias, tal. Então, você tem muita visibilidade no coworking, assim. O pessoal de Paraná, um abraço, depois convida aí, chama o pessoal, até estou vendo o pessoal apertando o coraçãozinho, obrigado, porque você consegue fazer networking ali, e networking é super importante para quem está tentando empreender. Um dado curioso é o seguinte, o Brasil, ele entrou com 11 milhões mais ou menos desempregados, 12 milhões, o Brasil tem um número de informais muito grande, e nós iremos sair com algo em torno de 20 milhões. Infelizmente, as demissões serão representativas no primeiro semestre, mas segundo semestre, eu acredito que com a recuperação da atividade econômica, as pessoas tendem a contratar. Mas se você, no meio desse caminho, entendeu que trabalhar no home office é interessante e você quer empreender, então usar essas estruturas inteligentes como coworking e outros complementos é um grande diferencial. Então, o Brasil, a gente vai ter uma transformação, ninguém sabe dizer o que será, mas, por exemplo, ontem, o pessoal da empresa, a gente já voltou às atividades de uma maneira muito variando os dias. E aí uma das minhas associadas falou o seguinte, olha,
eu quero trabalhar home office. Eu falei, home office? Porque eu achei ótimo, eu super me adaptei. E ela entregou muito, entendeu? Então, eu achei super bacana. Então, assim, vai vir uma transformação boa. E eu acho que essa questão da economia compartilhada vai ser um diferencial no primeiro momento. Você escuta, por exemplo, o presidente da XP, o Guilherme Benchimol, falando sobre isso. Aproveitei para ver vários... Assim, foi um período muito rico, né? Você teve vários CEOs, o José Galó, da Renner, que eu sou fã dele. Você teve o Roberto Setúbal falando, você teve o pessoal da Nubank falando. Então você teve a oportunidade de se deparar com mentes muito brilhantes, que antigamente, com muito respeito, você precisava pagar um alto valor agregado para ouvir essas mentes. E agora, nesse cenário, você conseguiu conhecer pessoas muito inteligentes, com as ideias muito fora da caixa, gratuitamente. Com certeza. O Lucas está falando aqui, coworking é lugar de networking, criatividade, inovação, atrelado ao baixo investimento. Então, é isso aí. É isso aí. Empresa grande, pequena, microempresa, Qualquer empresa. empresa que está começando agora, é para todo mundo. Para todo mundo. O Roberto Setúbal, na live dele, pode procurar do Itaú, ele fez um comentário muito bom. Ele falou o seguinte, olha, eu não sei, talvez eu pense que eu possa ter um local, o meu funcionário vai para esse local, acessa o computador dele, faz o que tem que fazer e depois vai embora. Cara, ou seja, você teria um grande local para você se encontrar, fazer o que você tem que fazer com Wi-Fi, pode ser o computador e vai embora. Isso pode ser uma grande transformação. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Sou Felipe, que é um dos meus grandes investidores, tanto intelectual quanto financeiro, bem lá atrás. Felipe, muito obrigado, cara. Um biólogo maravilhoso, um amigo querido. Felipe, obrigado pela participação. Você está falando do Itaú, meu marido recebeu um comunicado, ele trabalha no Itaú, só que na parte de TI. E eles vão flexibilizar, sim, mais um home office. Eles já estavam flexibilizando já antes da pandemia. Eles a pessoa escolhia, o funcionário, né? Escolhia um dia da semana para ficar home office. Mas agora eles vão flexibilizar ainda mais. Só para mostrar também, tanto o cara do Itaú e agora, com esse e-mail agora que confirmou isso, então eles vão flexibilizar muito o home office. Sim, sim. E é uma estrutura diferente. Assim, por exemplo, você presenciava viagens. O grande desafio, e é importante levantar isso, acabou que a gente está fugindo um pouco do tema central, mas o grande desafio é você entender quando parar. Porque muitas pessoas têm falado que você está trabalhando mais no home office, né? Que você não tem hora de parar, não tem uma mistura de casa trabalho. Então, acho que esse é um grande desafio aí, quando você entender aonde é o limite. Eu tenho praticado uma coisa que foi até o Banco Mundial que... acho que foi o Banco Mundial que passou, que é o seguinte, para trabalhar todo dia, eu coloco uma roupa de trabalho. Então, as pessoas até brincam, que eu pareço o Cid Moreira, né? Vou ter que contar isso aqui, vai ficar aberto isso aqui, vocês vão poder me zoar depois. Então, eu tô de camisa social, paletó, e aí me perguntam, você tá de bermuda? Alguns dias eu tô de bermuda, vou confessar, mas aqui corte nos altos aí. Mas eu procuro botar roupa de trabalho, e aí quando dá um determinado horário que acabou o trabalho, eu tiro essa roupa e parto para uma roupa informal. Então parece que eu já desliguei do trabalho. Então isso é importante. Exatamente. E para o pessoal aqui, para economizar, como é que a gente faz? Assim, você tem algumas dicas aí para economizar? Ou então, assim, está na hora de investir em alguma coisa agora nesse momento ou não? Que dicas aí você pode fazer? Cartão de crédito, empréstimos, essas coisas assim financeiras, porque as pessoas hoje estão perdendo seus empregos, aí alguns vão receber aquela bolsa de R$ 600, outros não. E como é que fica essa situação? Você tem algumas dicas aí para passar para o pessoal? Vamos começar, enumera aí, vou começar com 5 dicas aqui. A primeira eu vou botar aqui, ó, vou chamar de API do empreendedor, vamos botar assim, API do empreendedor. Vamos botar assim, vou chamar de empreendedor, tá? O que é esse API do empreendedor? É fazendo uma analogia, assim. API no mundo dos investimentos chama-se análise do perfil do investidor. É API. Quando eu tenho recursos e quero aplicar, eu busco entender o meu perfil e comprar o produto de investimento que eu quero investir. Nesse critério que eu criei agora, que é o API do investidor,
você tem que entender o seu perfil enquanto profissional. Se você é se você é uma pessoa conservadora, você não vai conseguir do dia da noite, agora eu vou abrir um negócio e tal. Você vai ter que se preparar. Por quê? Quando você tiver o primeiro desafio, você fala, putz, não estava preparado para isso, tá? Depois você tem o moderado, que é aquele que sabe o seguinte, ele se preparou para fazer essa passagem de uma carreira CLT, carteira assinada, para uma carreira autônoma, que vai tentar empreender. Tá? E depois tem um arrojado. O arrojado é aquele que assume risco mesmo, que vê um imóvel parado e quer alugar, enfim, mas ele tem o estômago, vamos colocar assim, para atravessar esses cenários. Dito isso, você tem que entender que esse é um momento muito desafiador para a economia. Eu sou, assim, eu até brinco, eu sou um eterno otimista e sempre enxergo boas oportunidades e tenho, de certa forma, com muito respeito, uma predisposição a viver essa volatilidade de estar certo hoje, não estar certo amanhã. Eu acho que eu agradeço muito a isso, o momento que eu era CLT e pulei para ser autônomo, vamos colocar assim. Bem, dentro desse cenário, por que tem que ter um pouco de the cash skin, como os americanos falam, né? O dinheiro é o rei, o caixa é o rei. Então, se você vai empreender com poucos recursos, você tem um grande desafio, porque isso pode não dar certo lá na frente e você ficar sem. Então, assim, o que as empresas têm feito? E aí, os modelos de negócio, né? Você acaba seguindo os modelos de negócio. As grandes empresas têm aumentado a robustez do seu caixa para atravessar a crise. Então, se as grandes empresas fazem isso, você também tem que seguir o mesmo critério. O que é isso? Cara, guarda o máximo de caixa para atravessar a crise. E aí a gente vai entrar na dica número 2 aqui, que é a reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela é interessante pelo seguinte, para suprir os momentos de falta de recursos, tá? Ou seja, se você se você tem um custo de 3 mil mês, você deveria ter tido uma reserva de 6 meses, 18 mil. Porque agora as pessoas, assim, eu sempre fiz a conta com 6 meses, outros estudiosos fazem de 12 meses, mas em linhas gerais tem que ter uma reserva para atravessar a crise. Então, você só consegue fazendo isso, que é a terceira questão, que é apontando os gastos, né? Ou seja, você precisa entender, criar métricas, né? Essas métricas vêm da onde? Da anotação. O Usain Bolt fala muito sobre isso. Ele fala, cara, olha, você só consegue melhorar o que você está medindo. Então, você precisa medir, entender onde você está gastando mais, onde você está gastando menos. Isso é extremamente... E assim, posso falar... desculpa, pessoal, parece que é mais do mesmo, né? Que está sempre repetindo as mesmas coisas, mas é porque é muito trivial e o Brasil passou muito tempo se olvidando disso. Lembre, por exemplo, em algum momento da sua vida alguém falou de reserva de emergência e você falou assim, que nada, para que reserva de emergência? Mês que vem tem mais. E aí a gente pegou uma pandemia, André, que prejudicou bastante. Então, parece ser mais do mesmo, mas a reserva é importante, muito importante, né, para você atravessar. Então, repassando, para quem está chegando agora, a André me fez a pergunta de quais critérios para a questão de acumulação de recursos. Eu chamei da API do empreendedor, né, foi o primeiro, criar uma reserva de emergência, criar métricas, perceba. Parece que eu estou falando de questões de empresa, mas eu sempre gosto de criar uma associação que suas finanças é uma empresa. Então, você tem que aprender a gerir suas finanças pessoais para você avançar em outros tópicos. Cara, cartão de crédito, né, que é o grande vilão, eu vou chamar de dívida de longo prazo, né? Gilvan, deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida. Essas métricas também pode ser redução de algum serviço, alguma coisa que eu já pago. Por exemplo, a internet, vou reduzir a internet, vou reduzir meu pacote de dados do celular. Também é isso? As métricas são essas também? Excelente, né? Isso é muito bacana que você fez, porque assim, por exemplo, a minha filha, vou contando um caso especial. A minha filha, ela tinha aula integral, tá? E aí, na Covid, a gente falou o seguinte, cara, corta a aula integral, não tem mais. Porque ela tá em casa, tá estudando, vem para o pacote menor, né? A gente tá vendo, por exemplo, em São Paulo, uma grande migração de pessoas saindo de escolas privadas para as públicas. Eu sempre falo que o investimento é a melhor educação, mas você tem que fazer conta e entender o seguinte, vou reduzir agora para tentar sobreviver o máximo possível. Porque às vezes você vai condicionando ficar com os gastos caros e fica ruim. Por exemplo, o que a gente percebeu muito legal é que faz uma redução de custos em diversos aspectos, né? Comida, transporte,
alguns consumos. Então, assim, reduz limites, sabe? Tipo assim, não tô gastando, o meu pacote de dados, eu tô ficando mais em casa e eu tenho um pacote de dados em casa. Cara, reduz, né? Porque assim, R$ 100 na sua despesa são 1.200 no ano, né? Os americanos pensam muito assim. E pensa no seguinte, nós tivemos aí um dado que eu não me orgulho, excelente, Sula, muito bacana. Nós tivemos aí um dado muito triste, que mais de 100 milhões de brasileiros foram atrás de R$ 600. A gente mostra que o Brasil tem uma desigualdade social, socioeconômica muito, muito grande. Então, esse é um critério importante. Comece a reduzir os pacotes. Por exemplo, com muito respeito às empresas que fizeram a demissão e não tinham como ter outro caminho, né? Mas as empresas também fizeram o seguinte, eu estou demitindo agora, mas eu sei que talvez lá na frente eu precise contratar. Então, assim, reduz provisoriamente, tentem fazer acordos e segure o máximo possível de caixa. Sim, a Alterdata, o presidente da Alterdata veio fazer uma live comigo e ele falou que já tem as pessoas que a empresa demitiu. Então, tenha lá um banco das pessoas que foram demitidas para recontratar essas pessoas depois da pandemia. Porque não adianta nada, você não tem dinheiro para pagar as pessoas, você vai fazer o quê? Demitir. Isso aí. E você vai ficar com alto endividamento também, né? Isso não é legal. Acho que o endividamento. E aí, quando a gente fala em endividamento, eu quero falar do quarto critério aqui, que é antecipando o futuro para hoje. Isso é muito legal, porque eu poderia contar isso de diversas formas, mas o que é antecipando o futuro para hoje? Eu quero comprar uma TV de Smart, eu não tenho TV Smart, mas estou louco para comprar uma TV Smart, e quero parcelar ela em 18 vezes. Ou seja, o consumo que eu poderia acumular, isso parece mais do mesmo, mais uma vez, mas é uma questão que às vezes a gente acaba se olvidando. Então, eu quero antecipar esse consumo. Eu vou lá, pego meu cartão de crédito e compro isso. Em vez de eu ficar os períodos acumulando, eu antecipo isso. Gente, eu já fiz isso, já comprei parcelado, atire a primeira pedra quem não fez, mas no momento de pandemia, eu tenho procurado parar de antecipar os gastos futuros. Tenho tentado pagar tudo em débito, por quê? Primeiro que as questões de milhas do cartão de crédito, que algumas pessoas poderiam responder, não, mas eu tenho milhas do cartão de crédito. Cara, com a disparada do dólar, você ficou com uma milhagem um pouco desfavorecida a seu favor. Segundo, é que nós não sabemos se nós teremos receitas lá na frente. E eu acho que hoje está muito claro isso. Então, quando eu faço a compra no cartão de crédito, eu estou postergando para daqui a 30 dias. Será que daqui a 30 dias eu vou ter essa mesma receita? Olha que interessante. Boa. Né? Então, assim, não adianta usar o cartão de crédito, porque eu não sei se eu vou ter receita. Por exemplo, eu tive aqui o nosso modelo de negócio ele era totalmente físico, né? Era a proposta da empresa ser uma escola física, e nós estávamos desde outubro fazendo um projeto piloto. Primeiro começamos com as pesquisas, em janeiro desse ano a gente tentou introduzir o mundo online na empresa, mas assim, a gente estava muito em demasia, vamos colocar assim. E de repente veio a Covid, nós perdemos todo o nosso fluxo de receita presencial e agora a gente começou a lançar o online. Então, perceba, a gente tinha ali essa... Perdão. Agora voltou. Então, esse era o desafio, tá? Então, assim, você tem que entender essa antecipação do futuro para hoje. Então, quando eu compro no cartão de crédito, na verdade, as pessoas falam, não é se endividar, mas é o seguinte, eu estou antecipando para hoje o que eu vou gastar no futuro. E nessa situação de precisar de caixa, poxa, então segura um pouco a onda do cartão para você não se endividar lá na frente. Cortou de novo, cortou. Então, acho que é importante você meio que segurar o fluxo de cartão para frente, entendeu? Eu faço, Gilvan, eu faço assim, ó, só posso gastar X por mês no cartão de crédito. Sim. Porque eu já sei que eu posso pagar. Eu faço isso. Eu, Andréia, faço isso. Porque Sim, a ótimo. gente tem que ver como é que vai ficar o futuro. E aí? Ainda mais eu, empreendedora. Será que você vai ter tantos clientes assim para você pagar uma conta de cartão de crédito, luz, gás, telefone, enfim, isso tudo? Então, assim, você tem que fazer o dinheirinho certinho cada mês, porque empresária, assim, empreendedora e não tem dinheiro certo. Você vai receber 5 mil por mês, 10 mil por mês. Você não tem isso. Então, você tem que segurar o quanto antes o dinheiro, fazer essa reserva de emergência também, porque se der ruim em um mês, você já tá segura, você já tem essa reserva. E você
segurar, fazer as reduções. Quando eu estava desempregado, meu marido também ficou um tempo desempregado, a gente reduziu internet, a TV por assinatura, a gente tirou a TV por assinatura. Pô, tem Netflix, tem agora o Prime da Amazon, tem tanta coisa bacana. Eu não vejo mais jornal, eu vejo o jornal assim, pela antena mesmo, normal. Mas, assim, eu não vejo mais, eu vejo Netflix, eu vejo o Prime da Amazon. Então, para que eu vou pagar uma coisa se eu não estou usando? Então, tem que colocar na ponta do lápis isso também, né, Gilvan? Ih, tá ruim. O Gilvan lá. É verdade, Sula, é verdade, com certeza. Parou aqui, caiu, agora voltou. Pode Então, falar a número 5. isso. A número 5 é uma coisa muito legal, e você estava falando, eu perdi ali a comunicação, mas qual o critério? O Brasil entrou na crise com 60% da população endividada. Tá? O Brasil não tem uma boa distribuição de renda, tem um alto percentual de pessoas endividadas, Andréia. Então, essas dívidas eram com taxas de juros muito altas. Então, agora, com a taxa de juros muito baixa e o estímulo do governo, é um momento de renegociação de dívidas, seja do cartão de crédito, seja dos imóveis, sejam dívidas do seu CDC, do seu cheque especial, seja do crédito consignado. Todos os brasileiros passaram por essa experiência de crédito de consumo. Então, é o momento de você chamar a empresa para negociar. Eu sempre gosto de destacar que os bancos botaram 28 bilhões em PDD, que é provisionamento de débito duvidoso. Então, é o momento de você chamar para negociação, de conversar, de renegociar suas dívidas. É o melhor momento. E eu queria, assim, pode ser um machismo daqui a algum ano, daqui a um ano as pessoas me relembrem desse momento, mas eu não acredito que a economia brasileira irá ficar com essa taxa de juros tão baixa por um período muito longo. Ou seja, existe um preço pelo dinheiro, tá? O preço pelo dinheiro atualmente é 3% ao ano, que é a taxa Selic, que o meu amigo William Bonner comenta no Jornal Nacional. Então, o preço pelo dinheiro é 3% ao ano. Pensa que há 3 anos atrás isso era algo em torno de 14%. Então, o governo, para estimular a economia, ele reduziu os juros. Então, você tem que tentar aproveitar o máximo possível essa taxa de juros baixa para você renegociar suas dívidas, a aquisição de imóveis, de bens. Cara, tem que se pensar muito, né? Mas hoje, por exemplo, para empreender no Brasil, o prêmio pelo risco, né, ele está atraente, porque as taxas de juros muito baixas estimulam você a empreender, a tomar crédito, a investir, entendeu? Então, isso é um ponto importantíssimo, tá? Importantíssimo, que é a renegociação de dívidas, que às vezes você está pagando uma dívida cara, vá no seu banco, procure seu gerente, faça uma renegociação. Existe uma coisa importante que é a portabilidade das dívidas, isso é importante, viu? Bacana. A Damiana falou aqui, já também cortei Sky, troquei operadora de telefonia, internet. É isso aí, você vai enxugando um pouquinho, já vai sobrar um dinheirinho, já pega esse reserva de emergência, guarda esse dinheirinho para você ficar mais tranquila, para pagar suas contas, não se envolver também em empréstimo, que também os juros é altíssimo, né, Gilvan? É furada. Isso é importante, assim, um abraço para o meu grande mestre Marcos Macedo, um dos grandes economistas e estatísticos do país, aqui, principalmente da Praça Rio de Janeiro. É um grande amigo, obrigado pela participação. Olha, empréstimo, assim, existe uma coisa chamada dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é quando você se endivida para construir uma receita futura, para investir na sua educação, para você promover um aumento de renda futura para você. Então, isso é uma dívida boa, você está se endividando para gerar receita, né? Assim, as pessoas têm uma visão que se endividar é ruim, as empresas se endividam. Hoje o mundo tem 350 trilhões em dívida corporativa. As empresas se endividam. Se as empresas se endividam, por que você não vai endividar? O brasileiro não consegue se endividar porque ele tem ali altas taxas de juros, ele tem uma dificuldade de crédito, que é uma discussão muito ampla, que eu não estou aqui, eu acho que o Armínio Fraga faz esse trabalho muito bem. Então, se endividar é importante. Agora, o que é dívida ruim? Dívida ruim é quando você compra um bem que não vai tirar a receita, né? Que vai te destruir a receita, com muito respeito, porque existe o subjetivo. O que é subjetivo? O que é bom para mim não é bom para você.
E o que é bom para você não é bom para mim. Cada um tem seus valores individuais. Eu não quero aqui fugir. Mas existe uma dívida ruim, que é aquela dívida que não te gera uma receita futura, que é uma dívida cara, por exemplo, que você paga e que não vai te trazer benefícios. Então você tem que sempre pesar o que é bom para você. E eu sou muito cuidadoso com essa questão. Eu tenho até um certo cuidado para falar de finanças pessoais, que finanças pessoais é subjetivo. Então tem algumas coisas que são suas que você não pode. Por exemplo, tem 3 anos que eu estou tentando fazer dieta, né? Eu adoro comer cookie, chocolate. Estou 3 anos tentando fazer dieta, não consigo emagrecer uma grama. Então é muito subjetivo, entendeu? Por mais que eu adore malhar, mas fazer dieta é um negócio ainda que eu preciso trabalhar. Não, e nesse momento não é o momento de fazer dieta, né? Você sabe. Você tá em Viu aí? Eu vou casa. mandar um beijo pra Johnny. Viu aí, Bela? Ó, ela tá falando que vai fazer dieta, viu? Eu concordo com ela. Quem? Esposa que fica pegando no meu pé, minha esposa, Johnny. Cadê ela? Cadê ela? Não tô vendo ela aqui. Daqui a pouco ela vai chegar aí. Ela fica eu vendo, rapaz, não tem como. Ah, é? Assim, É. não é o momento hoje de fazer dieta, gente. Porque Boa. come, senta, vê Netflix, vai trabalhar. Então, assim, não é o momento. Ó, eu comprei até corda de pular para tentar eu emagrecer também, porque eu engordei, claro, né? Então, assim, Sim. comprei, tá lá na varanda. É o utensílio da casa. É o utensílio da casa, né? Patrimônio, né? Sim. Mas eu acho que. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta aqui para você. Como saber se a taxa paga hoje pelo financiamento do imóvel pode ser menor? Olha, basicamente você tem como saber se a taxa que pagou hoje é um financiamento pode ser menor. Ótima pergunta. Pensa o seguinte, você quando fez o seu empréstimo imobiliário, se você foi em 2016 e foi Caixa Econômica, um abraço pessoal da Caixa Econômica, eu sempre falo lá com eles, você fez essa taxa, por exemplo, vamos dizer que 9%, tá? Vou botar aqui, 9%. Então, no passado, essa taxa era 9%, e hoje a Caixa Econômica, vamos dizer que esteja praticando uma taxa de 6%. Ou seja, no passado era 9, agora está 6. Então você pode tentar trocar essa dívida para uma dívida mais barata. O ponto, assim, não sei se é uma matemática muito aplicada, a gente tem o Marcos Macedo aqui que pode pode fazer algumas contribuições. Se eu tinha um empréstimo a 9 e o empréstimo agora é 6, pô, é muito mais atrativo eu pegar essa taxa de 6 de empréstimo, né? Eu tinha um empréstimo a 12, então não é muita matemática, é só uma relação de ordem crescente e decrescente de taxa. Então, se essa taxa está menor hoje, então quer dizer que eu vou pagar menos na parcela. E aí, quando eu pago menos na parcela, sobe para fazer a reserva de emergência. Então, é mais comparar as taxas que você pegou e as que estão no momento. E tem uma coisa muito importante, que a gente sempre gosta dessa questão da concorrência, que é a portabilidade de empréstimos de financiamento imobiliário. Hoje o mercado tem essa questão de portabilidade, então os bancos estão brigando entre si para fazer essas portabilidades. Ou seja, nesse cenário de concorrência, o maior beneficiado é o cliente final. A gente pode usar um exemplo do que aconteceu na telefonia. O Brasil tinha uma telefonia muito cara, e aí quando veio a concorrência, a gente tem hoje planos ilimitados, de você falar, antigamente tinha uns pacotes de dados. Então isso é importante. Ó, ficou ruim de novo o seu áudio. Imagina. Agora ficou melhor. Foi aqui. Ó, o Marcos Macedo tá falando aqui, o melhor investimento é o gastronômico. Marcos Macedo é meu padrinho de casamento, meu mestre, é um amigo querido, e a gente adora comer, a gente vai comer uma carninha, ele vai lá em casa, a gente, dias que um time brasileiro foi campeão aí da Libertadores, a gente saiu para comemorar, e o Marcos, um beijo no coração, é um querido, a gente adora o Marcos. Domingo ele fez, a Solane, quem quiser ver aí depois, lá na nossa fintech, no Financier, o som tá ruim. Não tá legal a conexão do Giovano. Ele já volta, gente. Mas é isso aí, Sula, também, ó. Tem que correr atrás do prejuízo das gordices também. Porque o que o pessoal acha que tá perdendo da gastronomia tá ganhando. O iFood tá toda hora aqui. Toda hora aqui. Ó, o Gilvan saiu, daqui a pouco vai entrar. O iFood tá sempre aqui. De manhã, de tarde, de noite. Pode rir.
Pode rir. Mas eu não peço, não. Peço só final de semana. Final de semana aqui, gordices. Aí dia de semana é só comida saudável. Não tem essa, não. Até porque não dá pra ficar pagando toda hora comida, né? Ó, voltou. Oi, voltei. Voltou. Alô, alô, Realengo. A Flavinha está perguntando aqui, ó. Fugindo um pouquinho do tema principal, com essa pandemia e outras que poderão vir, você acha que o papel moeda pode acabar? Olha, essa discussão é ótima. Tem um livro que chama Ascensão do Dinheiro, que eu adoro sugerir esse livro. Quem quer entender um pouco da história da moeda tem que ler Ascensão do Dinheiro, que é um livro muito bacana. Olha, isso não vai acontecer ainda, mas pode ter uma redução. Só para você ter ideia agora nessa questão da auxílio emergencial, que o governo pagou em média 35 bilhões por mês, o Banco Central precisou imprimir moeda, porque muitas pessoas precisaram de recursos, né? Existe um trabalho no Brasil que em novembro vai ser um divisor de águas, que é o Pix, que é um sistema de pagamento via QR Code, quem foi na China normalmente utiliza. Eu acho que vai demorar, por exemplo, um abraço Luiz Salum, que está aí participando, um abraço, mestrinho, vamos te ver. Cara, em Genebra eu tive uma experiência muito bacana, que foi o seguinte, pensa que é o VLT, que é aquele veículo leve sobre trilhos que tem aqui no Rio de Janeiro, em Genebra tinha um, e na hora de fazer o pagamento, eu mandei um SMS para pagar. O SMS já pagou o boleto desse VLT, desse transporte público, já debitou o meu cartão de crédito. Então, assim, cara, é genial essa questão, sabe? Mas isso vai demorar. Um outro acontecimento, quando eu estive em Nova York, eu fui na loja física da Amazon. Isso me marcou muito, porque 10 anos atrás, Jeff Bezos, né, que é o CEO, o trilionário, o CEO da Amazon, ele falou que o livro físico iria acabar. Cara, eu entrei na loja da Amazon que vendia livro físico. Então, eu falei assim, cara, que louco, né? O cara, né, falou que ia acabar. Então, assim, o papel moeda ele vai continuar existindo, porque por mais que você tenha grandes centros urbanos, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, e nesse universo, muitas pessoas do interior não têm acesso a essas tecnologias. A gente pode até falar o seguinte, nesse pagamento do auxílio emergencial, quem fez a pergunta, as pessoas não utilizaram os bancos digitais, que é uma loucura, assim. A Caixa Econômica criou um banco digital e as pessoas falam assim, eu não quero banco digital, eu quero ir lá pegar meu dinheiro. Uhum. E um último detalhe, se a gente pode usar, por exemplo, a Índia. A Índia tem 1,2 bilhões de pessoas e ainda tem a ideia de usar papel moeda. Então, acho que como a parte educacional no Brasil tem os seus gaps, seus hiatos ali, você ainda tem um espaço muito grande para utilização. E aí eu vou te perguntar para... Como da pessoa que fez a pergunta, André? Flavita. Pega uma pessoa aí de 80 anos e fala para ela, abre uma conta digital e vê se ela vai ficar feliz. Então, acho que ainda tem um espaço absurdo. Eu pensei, quando você estava falando nisso, pensei nos idosos. Como é que os idosos não sabem nem mexer no WhatsApp? Como é que eles vão fazer? O sistema de aproximação também, agora tem cartão, no Nubank, por exemplo, sistema de aproximação, às vezes o cartão, tem cartões que são uma aproximação, e agora, assim, NFR. Near Field Connection, alguma coisa. NFC, no caso. Que é bem legal, a tecnologia é bem bacana. Não, é legal. Mas em relação à segurança, não é. Meu marido trabalha na segurança da informação, ele falou, põe no bolso o cartão. Aí vai uma pessoa, passa a maquininha no teu bumbum, faz uma compra. Sim, total. Faz uma compra. Você vê, não tem uma solução definitiva, ainda tem um espaço muito grande. É verdade. E André, eu queria deixar aí os meus contatos à disposição para quem quiser participar. Acho que a gente deveria fazer uma outra live semana que vem. O que você acha? Vamos fazer, eu vou ver a agenda. Ou daqui 15 dias. Daqui 15 dias seria ótimo. Eu acho que porque a gente pode. Aí a gente pode fazer eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para um dos nossos associados aqui pegar essas informações, a gente criar tipo um mini e-book com algumas dicas e passar para as pessoas, né? Eu acho que hoje é um momento de solidariedade, de todo mundo tentar se ajudar, porque não adianta você reter o conhecimento só para você, algumas questões, e não ter. E esse tema é um tema bom. Até convidar as pessoas também, André, a trazer perguntas, soluções. Eu adorei aqui ver o exemplo das pessoas que falaram que reduziram suas contas. É legal que a gente assim, não está na parte da teoria e tem a parte prática, contando seus casos mesmo. Acho que seria bacana a gente falar, obrigado, assim, né?
Boa, excelente. Aqui o pessoal falou do Nubank aqui. Então acho que a gente poderia marcar, o André, daqui 15 dias, esse mesmo tema. Eu gostei bastante de falar sobre ele. E esse horário é bom, horário sem muito Não, é conflito, enfim. ótimo. Eu vou marcar, então, no final do mês de junho, daqui a 2 semanas. Vamos, Eu acho que eu tenho vamos, uma data. 15 dias. Eu Eu tô tenho uma vendo data aqui. sim. Depois a gente conversa em box. Bom, gente, o Gilvan está no Instagram, está no LinkedIn. Podem procurar ele, João Bueno, né? Bueno Bueno Costa.Gilvan. Costa. Então, assim, Uhum. ele tá lá, ele está à disposição de vocês, ele ajuda mesmo, é uma pessoa muito bacana, que eu tenho muito carinho. Obrigada, Gilvan, pela sua participação aqui. E vamos fazer mais uma live com o Gilvan para ele mandar o e-book aí, ajudar todas essas pessoas que estão precisando, né? Hoje a gente tá aí com duas palavras bem fortes, que é a empatia e a compaixão. Você ajudar as pessoas sem interesse, sem ganhar nada em troca. Você ajudar. Hoje todo mundo está no mesmo barco. É Covid. Acho que é o momento muito se ajudar. Entrou uma pessoa que tem muito carinho, que é a Débora. Débora Monserrat, um beijo no seu coração. Obrigado por tudo, viu, Débora? Uma das pessoas que eu tenho muito agradecimento. Olha, a ideia de falar desse assunto é super importante. Acho que tem que compartilhar. Lá no nosso site, no site da escola, que é o Financeira Academy, a gente vai começar a lançar uma série de cursos gratuitos, rápidos, assim, para pessoas terem noções. Então, dá uma curtida lá na página. E aí, daqui 15 dias, eu vou preparar um e-book, Andréia, e a gente apresenta isso para as pessoas, distribui gratuitamente, tá? Só vai ter o trabalho de você entrar lá, colocar as informações. A gente está aqui mesmo tentando ajudar. E se você tiver soluções também, compartilha com a gente. E, cara, alguém falou logo no início da live, cabeça boa, pensamento positivo, a gente vai conseguir superar essa. A raça humana unida vai conseguir superar essa diversidade. Queria agradecer a todos os meus amigos que entraram, a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Marcos Macedo, que está aí, meu grande amigo Felipe, meu investidor querido, cada um que entrou, algum dos meus sócios que tem aí, o Luiz Carlos, aos associados da empresa. Gente, muito obrigado e vamos pensar positivo, tá bom? E eu sempre gosto de ensinar o seguinte, o melhor investimento é no conhecimento, esse ninguém tira, pode tirar tudo de você, mas o conhecimento ninguém tira. Exatamente, exatamente. Se vocês tiverem sugestões para dar para a próxima live, me escreve no privado, no Instagram, no LinkedIn, que eu vou anotando tudo para passar tudo para o Gilvan focar nessas dúvidas de vocês. Então, assim, muito obrigada a todos que participaram aqui, meus seguidores cativos, Flavita, Sulane. E eu não vou falar do Legal. não, porque senão o pessoal vai ficar com ciúme. Boa. Vamos tirar uma foto aí para o pessoal compartilhar nas redes sociais e a gente postar lá. Vamos lá. Vou tirar um sorriso aqui. Até tirei o óculos, hein? Vamos tirar foto para a gente postar. Vai lá. 1, 2, 3. Muito bem, gente. Obrigado. Obrigada pela participação de vocês. Beijo. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.